Carlão. Tá Obrigado aqui. aí por esse contato. Não é? É isso aí. Lucas Rico, deixa eu falar uma coisa. As coisas na Assembleia Legislativa ainda estão pegando fogo. Aliás, como sempre, as coisas lá pegam fogo, né? E agora a história é que ontem o presidente Adolfo Menezes abortou a CPI do MST. Pois é, polêmico. Você acha que foi certo? Não foi? A oposição tava doida para que isso acontecesse, né, Hilton? Veja bem, Para que a é oposição, para que a CPI saísse, na isso verdade. aí, isso é verdade. É, a questão da CPI do MST, ao meu ver, trabalha com a falsa polêmica. Né? Nós não vamos negar que pode existir pontualmente oportunismo, né, em diversos espaços, inclusive do movimento social, mas essa não é a tônica do MST, né? Muito menos o sentido do Abril Vermelho, que me parece que foi essa a resposta que esse setor, especialmente do agronegócio, tentou dar, né, nesse momento, tentar desfazer o Abril Vermelho, que é um momento em que o MST que não para de fazer a disputa em relação à questão agrária, né, da reforma agrária no nosso país, ele não para de fazer, mas o Abril Vermelho é um mês privilegiado. E a principal metodologia do MST é a ocupação de terras improdutivas para evidenciar o quanto é importante fazer a reforma agrária no Brasil. O que é absolutamente legítimo e legal, inclusive, né? Nem tudo que é legítimo está legalizado. Na Mas nesse legalidade, é. caso, não apenas é legítimo como legal, porque a Constituição diz que toda terra no nosso país, inclusive imóvel, ele deve ter uma função social. E no caso da terra, a terra tem que ser produtiva. Ela não pode ficar para especulação por um motivo muito simples. O Brasil precisa comer, o Brasil precisa produzir, o Brasil precisa inclusive exportar, né? Ou seja, essa terra precisa estar de alguma forma em Tem uma função, utilidade. ter uma utilidade. E a Bahia, infelizmente, é a terra da grilagem. Já foi comprovado isso, né? Cerca de 80% do nosso território é composto de terras devolutas. O que é terra devoluta? É terra pública, né? E em verdade é terra do Estado. E que nesse sentido ela deveria estar disponibilizada para a reforma agrária. E a gente tem, historicamente, um conjunto de grandes proprietários que na verdade não são proprietários dessa terra. Na verdade, eles grilaram a terra. É o que a gente viu o fenômeno assim de maneira escandalosa no oeste da Bahia. Foi revelado pela Operação Faroeste, vocês acompanharam, cobriram com Sim, certeza largamente com isso. certeza. Aquele escândalo que derrubou, só para dar dois exemplos emblemáticos, né? O presidente do Tribunal de Justiça e E prendeu um bocado de desembargador. o porrada de desembargador e o secretário de Segurança Pública, para a gente ver o nível de implicação. Derrubou o Né? Maurício Teles Barbosa à época, né? Isso, Venha mais que exatamente. você gostou, beba mais. Vamos nessa. Então, agora que a conversa fica mais gostosa ainda. Então, a gente viu o esquema gigantesco que teve montado lá. E qual é a contraposição que está lá no Oeste Baiano, por exemplo, agora? Você viu que semana passada, né, aconteceu uma situação terrível em que como se diz, aquele pessoal que serve, né, aos latifundiários no Oeste Baiano chegaram a atirar nos trabalhadores, né? Dois estão em situação muito grave, inclusive, né? Que é a comunidade de Fundo e Fecho de Pasto, no Oeste Baiano. E esse conflito está se dando lá, que é um conflito por território, de pessoas que precisam trabalhar, que tem uma forma tradicional de produzir, e como eu disse, né, se orientado do ponto de vista, inclusive das técnicas, nós poderíamos ter uma produção de excelente qualidade, não apenas de excelente qualidade como tem hoje, mas em larga escala, por pequenos produtores, nessas comunidades de fundo e fecho de pasto, mas que elas vivem uma verdadeira guerra com esse latifúndio que se estabeleceu lá, basicamente com empresas que são estrangeiras, não são empresas nacionais, que muito pouco deixam aqui de positivo e deixam, na verdade, muito veneno no que é considerado a caixa d'água do São Francisco, né? Então, essa é a situação. Por isso, nós propusemos a CPI, sim, essa que pode tratar da verdadeira polêmica, que é da grilagem das terras públicas, né?
por parte dos latifundiários na Bahia. Esse daí é o problema da concentração de terra na Bahia. Né? A grilagem de terras públicas por latifundiários em diversos espaços. Né? A gente está vendo aí a situação, por exemplo, de Boipeba, que é outra situação que também vocês cobriram, né? A família Marinho e seus sócios tentando simplesmente, com a fachada, inclusive, de um grande resort, tentando formar, na verdade, um condomínio de luxo, abocanhando 20% da ilha de Boipeba. Né? E lindo, lugar lindo. Maravilhoso, né? Com a promessa de que vai gerar emprego e tal, né, para a população. Nós não acreditamos nisso. Como eu disse, o grosso do projeto não é de resort, é de condomínio de luxo mesmo. Na verdade, o resort é só uma capa, né, o portfólio desse empreendimento, que na verdade é uma apropriação do território, que visa retirar esse território de comunidades tradicionais. E não é à toa, tem estudos, inclusive ali sobre a região do sul da Bahia, que mostra que justamente a faixa que ainda está preservada da nossa mata nativa, Mata Atlântica, principalmente, tudo que está preservado ali coincide com a ocupação das comunidades tradicionais. E isso é em qualquer lugar. No Oeste Baiano é a mesma coisa, são as comunidades de fundo e fecho de pasto, né, onde elas estão estabelecidas, que o nosso cerrado ainda não foi completamente desmatado. Onde eles conseguiram retirar as comunidades de fundo e fecho de pasto, né, é um desmatamento do cerrado que é considerado hoje um crime ambiental do ponto de vista internacional, né? Então, me parece que o principal problema que nós temos hoje é a concentração fundiária na Bahia, portanto, não é o MST. O MST faz uma campanha contrária à concentração, pela produção e também pela industrialização dessa produção. Essa semana, se vocês forem nas nossas redes sociais, vocês vão ver lá que nós tomamos um cafezinho do MST, delicioso. Tá bom? É equivalente aqui, né, da nossa cerveja híbrida Summer, né? Pois é.